Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos aqui de novo. Olá. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todos, a todas. Ajeitando a luz ainda aqui. Vou chamar a Vitória, a Vicky, daqui a pouquinho. Acho que ela já está por aqui. Eu queria lembrar vocês que essa live, Deslocamentos do Feminismo, é uma iniciativa da Inadequada e tem o objetivo de dialogar de uma forma acolhedora, amorosa, enfim, empática, os nossos desafios, as nossas angústias, os nossos aprendizados desse momento que a gente está vivendo aí da pandemia. Primeiro, né, desse isolamento e agora, enfim, com esse contexto desgovernado, a gente segue por aqui, nos ouvindo, nos fortalecendo, entendendo um pouquinho quais as iniciativas dessas mulheres, né, o que elas estão fazendo, como que elas estão se virando, o que elas estão pensando em vários aspectos, né, do seu saber e fazer. Ó, a Vicky já entrou, eu vou chamá-la aqui e aí a gente segue esse bate-papo da live de hoje. Honra tê-la aqui, eu estou muito feliz desse aceite e a gente vai conversar bastante hoje. Oi, maravilhosa! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ah, você tá linda como sempre. Obrigada. Roupa Linda de estilo... trabalho, tenho Roupa vestido de em casa. trabalho, e viu? Sempre estilosa, né, Vicky? Sim, você também, Maravilhosa. né? Mas Ah, muito eu... bacana. Não, eu desse jeitão aqui, você sempre estilosa. Eu adorei a última, não sei como eu posso chamar, a sua última caracterização que você postou, Ah, foi a fa- Medusa, foi um a da lookzinho Medusa. pastel inspirado na Medusa, que é um personagem que eu amo. Eu achei maravilhosa. Eu não comentei, eu falei, deixa eu comentar ao vivo, que eu achei fantástico. Além de tudo, talentosa, né? Porque tem toda uma pesquisa também, né? Desse figurino todo. Você já vai falar bastante disso, mas eu achei muito incrível, achei maravilhoso. De todos que eu já vi, eu acho que esse é um dos que eu mais gostei. Ai, obrigada. A Medusa é uma personagem que eu curto demais da mitologia grega, por toda a história dela que tem muito a ver, né, falando sobre feminismo e mulheres. Ela foi extremamente injustiçada na mitologia, então eu trouxe ela com essa versão pastel mais assim fofa, inocente para mostrar aquela doçura, que ela era aquela mulher antes de tudo que aconteceu, até ela ficar com cobras no cabelo. E aí eu pensei Sim. nesse design bem fofinho para trazer a personagem. Ah, maravilhosa. Olha, a Carmen já está por aqui, a Sabrina, acho que tem uma galera sua também por aqui, a mulherada, a Jane, a Van. Ai, que ótimo. Sejam todas, todos e todes bem-vindos. Felipe está por aqui também, sempre presente. Ô Vicky, então, para dar um tempo aí para a gente começar, eu vou te apresentar, mas eu queria que, assim que eu terminasse, você me contasse mais sobre quem é a Vicky, porque não é só essa Vicky dessa definição aí que a gente colocou lá no flyer, porque tem muito mais e a gente vai falar bastante disso também. Ó, jornalista de formação, e editora-chefe da Amelie Magazine, né? Apaixonada por moda e cultura pop, mas poliglota, e eu vou falar algumas coisas que eu já sei. Poliglota, né? É uma incrível jornalista, é assim, já trabalhou em muitos lugares incríveis, hoje trabalha num lugar também muito bacana, a gente vai falar um pouquinho disso, mas tem esse projeto incrível que é a Amelie, né? Que hoje ou esse mês de julho completa 5 anos. No mês de julho completa 5 anos. Legal, completa 5 anos. A gente sabe o quão ter um projeto proprietário que a gente curte, que a gente se dedica, é trabalhoso, mas é, acima de tudo, muito prazeroso, né? E libertador a gente poder, de fato, fazer o que a gente gosta.
e eu te acompanho, ou venho te acompanhando um pouco mais, talvez de uns 2 anos para cá, e eu fico muito feliz de você ter aceitado estar aqui e falar com a gente aqui na Inadequada, porque eu vejo você uma mulher muito forte, uma mulher muito inteligente, uma mulher que, enfim, sofreu alguns preconceitos, a gente vai falar sobre isso também, porque essa é uma das pautas que você fala bastante. E, mas eu sou muito honrada com a sua presença, porque você é uma jovem que já tem muita experiência, tanto profissional como pessoal. E eu, sei lá, a gente vai tentar aqui em 1 hora compartilhar tudo isso. Sempre nunca dá tempo, porque sempre tem mais assuntos para a gente falar. Mas eu espero que seja um papo gostoso para quem está aqui e para a gente também. Então, muito obrigada de você estar por aqui, de você ter aceito. E é isso, queria que você falasse um pouquinho também. Quem que é a Vicky, né? Quem que é a Vicky? Então, eu sou a Vicky, né? Victoria. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas demais. Não consigo nem enumerar. Eu escrevo, eu faço cosplay, eu sou editora-chefe, eu sou produtora também de moda, eu sou jornalista, sou social media, tudo que você possa imaginar da nossa geração, né? Faço de tudo. Trabalho há uns bons anos, apesar de ter 20 anos ou 28 anos de idade, eu já atuo na área de jornalismo e comunicação já faz mais de 12 anos. Estou no mercado aí, sempre trabalhando. Já estagiei em muitos lugares. E é basicamente isso. Eu, como uma mulher preta, né? Eu sempre tive que ter mais habilidades um pouco para me destacar no mercado, porque é bem complicado. Então, acho que é bem por isso que eu também faço muita coisa. E, assim, eu não sou muito daquelas que, ai, modéstia. Não, eu acredito que eu faço as coisas de uma forma legal. E eu acho que nós, mulheres, a gente tem que sim falar quando a gente faz uma coisa bem, que a gente é muito ensinada a falar, tipo, não, aquela modéstia de não, não, eu só faço mais ou menos. E não, se os homens eles podem falar, não, eu sou o cara que eu faço, eu posso falar também, eu sou a mulher que faz tudo isso. Todas as mulheres que eu conheço, inclusive a Mi, que também, tipo, me deu coach, ela é muito, muito boa nisso. Todas as mulheres que eu conheço são muito habilidosas e eu acho que a gente tem que admitir que a gente tem habilidade sim, que a gente não precisa de ficar de modéstia para falar, não, eu sou só mais ou menos. Nós somos maravilhosas e é isso aí. Nossa, e que currículo, né? E que currículo! Ai, gente, eu sou super honrada. Eu também concordo com você. Acho que a gente sim precisa se enaltecer, precisa contar do nosso protagonismo. É importante que todas as pessoas saibam e que a gente também quebre esse estigma que você mesma disse. Eu acho que é imposto a todo tempo para gente, de geração para geração, de que mulher, né, não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, ou que tem que fazer milhões de coisas para se destacar, e quando faz, faz muito bem, e precisa sim enaltecer esses fazeres, porque a gente é capaz de transformar, a gente é capaz de mover, e aí acho que quando a gente está juntas, apoiando, entendendo, isso também vai somando, né, e vai potencializando. Queria começar a começar, na verdade, esse bate-papo com uma pergunta, né, que eu tenho feito para todas as mulheres e quero iniciar também com você. As lives têm esse objetivo da gente contar um pouco o que está rolando nesse momento tenso de pandemia, de isolamento. Agora não é mais isolamento, a gente está voltando, né? Eu acho que tanto eu quanto você, somos um pouco privilegiadas no sentido de poder trabalhar de casa, de estar nesse esquema ainda tentando se proteger, né, dessa loucura toda do vírus. Mas eu queria te perguntar como que tem sido a sua vida nesse momento, nesse contexto? O que você está enfrentando? Quais são os desafios? Como é que tem sido o trabalho, a sua vida pessoal? Conta um pouquinho aí como tem sido. Então, a minha vida pessoal assim, e de trabalho tem sido bem legal. Eu aprendi que trabalhar em casa me ajuda a me concentrar mais. Eu gosto de ficar em casa, eu consigo me organizar melhor. Eu não tenho aquele esforço de transporte público que eu tenho que me deslocar para o outro lado da cidade, que é onde fica meu prédio, né, de trabalho. Então, eu estou conseguindo, tipo, manejar muito bem, sem contar que eu estou em um lugar que é bem legal, bem empático, então fica muito mais legal, tipo, de trabalhar lá, porque é super tranquilo. E, assim, minha rotina não mudou muito, porque eu já tinha esse regime de um pouco home office e um pouco escritório.
Então, para mim, tipo, só home office tá tranquilo, eu tô conseguindo dar conta de trabalho e dos meus hobbies em casa. E como eu falei, você mesma comentou agora, a gente tem esse privilégio de poder ficar em casa, trabalhar. Isso é muito mais legal também, porque eu consigo ficar em casa, manejar tudo que eu preciso, trabalhar tranquilo, fazer meus calls. E tá sendo bem legal, e até para eu descobrir outras coisas que eu não sabia e que eu ficava um pouco presa de estar no ambiente assim fora de casa. Eu estou conseguindo manejar bem, eu não moro sozinha, então eu nunca me sinto sozinha. Eu sempre tenho gente em volta, né? Muita gente, aliás. Mas é isso. E é isso, está sendo bem legal para minha experiência. Ah, então que legal, que incrível, né? Eu acho que a gente tem aprendido também a entender esse momento e fluir com esse momento, né, Vicky? Porque mesmo diante de um cenário como esse, de tanta incerteza, mas a gente sempre aprende coisas sobre a gente, né? E me fala uma coisa, você falou que você já tinha esse esquema home office, já trabalhava assim, né? Já é, na verdade, um esquema de trabalho que você já era acostumada a fazer. Eu acho que a sua geração, mais do que a minha, já vem nessa construção desse universo mais online, mais virtual. Então, não teve tanta dificuldade, né, de adaptação ou de trabalho para esse momento. Mas você falou de um lugar que você trabalha, que te dá também esse suporte de flexibilização, de horário, de estar também na possibilidade de estar trabalhando de casa. Como é trabalhar num lugar enfim, te dá essa garantia, né? Principalmente nesse momento onde muitas mulheres, muitas pessoas, enfim, homens, enfim, estão perdendo seus trabalhos, enfim, estão tendo que remanejar, diminuir carga horária de trabalho, enfim. Como é que tem sido trabalhar num espaço que te dá espaço e que, ao mesmo tempo, te dá a possibilidade de você também flexibilizar com seus projetos pessoais, como é o caso da revista, por exemplo, né? Então, tem sido uma coisa bem legal. Nos meus anos de experiência, eu nunca tive essa liberdade que eu tenho agora. Literalmente, não estou puxando o saco, gente, do meu trabalho. É que é um lugar muito legal, de verdade, para trabalhar. Eu posso falar o nome, que é a Soco, é uma empresa muito legal, bem diversa. E eles têm toda essa pegada de empatia e humanização, tanto dos funcionários quanto da empresa. Então, a gente tem flexibilidade de horários, eu consigo entrar para trabalhar, tenho uma carga assim, horária para fazer todo dia, mas eu tenho essa liberdade. Logo que eu cheguei na empresa, era aquela história: você quer trabalhar de que horas a que horas? Você quer trabalhar em casa ou você quer trabalhar aqui? Ou você quer dar uma misturadinha, de vez em quando vem para cá, de vez em quando fica em casa, que foi o que eu escolhi, né? Fazer o meio a meio, que é bem legal. E isso é muito raro, eu nunca consegui fazer isso em nenhuma outra empresa. E é muito legal porque a gente tem essa, não só apenas essa liberdade de locomoção, como liberdade para conversar. A gente tem vários grupos lá dentro de pessoas, assim, inclusive a gente tem grupo só das meninas pretas, a gente tem grupo de feminismo, a gente tem grupos É. LGBTs, a gente tem grupos em geral para a gente se conversar, para desabafar. E o próprio dono da empresa, ele criou esse formato porque ele já estava bem cansado da publicidade tradicional, que é sempre aquela história, sempre o patriarcado ali, sempre o machismo, sempre aquela coisa de fechar, Essa sabe, a opressão, né, caixinha. Vicky? Essa opressão Exato. que tanto você já viveu muito e a gente acompanhou, eu acompanhei um pouco de perto, né? As dificuldades de se encaixar nesses ambientes, né? Quanto eu na minha trajetória, na minha áurea trajetória, né? E aí sua mãe, eu acho que pode também, tem mais exemplos aí, mas na minha época também, quando eu trabalhei em agência de comunicação, tinha, ainda temos, né? Não vamos dizer que não temos, porque temos agências por aí, que bom que a gente está podendo falar sobre isso de uma outra ótica, mas é quase que um modelo, né? E esse modelo é muito legal ouvir você dizer que já existem agências que já estão caminhando para outros formatos de trabalho, de uma gestão mais horizontal, de fato, não só discursar a diversidade, mas de fato ter essa diversidade acontecendo dentro do ambiente de trabalho, né? E esse machismo, de fato, ou essa opressão, né, ela não acontecer, né? Porque para quem já viveu isso dentro desses ambientes, sabe, você já viveu também, você sabe o quão é ruim
em todos os aspectos, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? Parece que a gente não consegue ser a gente. Parece não, a gente não é a gente, né? Exato. E acho que viver isso, primeiro que eu quero aqui compartilhar, se você me permitir, eu lembro que era sempre uma fala sua, eu não me encaixo, eu quero pedir demissão, eu não aguento mais. Mas se a gente olhasse o contexto era esse mesmo, que te empurrava para exatamente esse lugar, né? E agora eu te vendo assim, brilhando, você sempre brilhou, mas brilhando, de fato, acolhida num lugar que, de fato, vê as suas potencialidades, muito mais do que só a cor da sua pele, porque isso, né, não é isso que a gente vai pôr em xeque aqui, mas vê as suas potencialidades mesmo, suas habilidades, enfim, quantas línguas você fala, Vicky? Porque isso daqui, a gente já pode começar daqui. Ah, então eu falo 5 línguas, né? E assim, por quê? Não sei. Eu aprendi, né? Tenho inglês, claro, mas é porque eu sou muito curiosa e eu sempre quis aprender muita coisa. E eu fui por conta própria. Eu falei, não, eu vou aprender essa língua, eu vou aprender japonês. Sempre tive meu boy, né? O namorado sempre foi japonês, também falava japonês, sempre ensinou. Mas também a gente tinha outros, a gente tinha a França, né? Falava francês, a gente tinha o alemão. Eles falavam, meu, por que essa menina quer falar alemão? Tipo, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, literalmente, não tem uma razão. Eu sempre quis aprender, eu gosto muito de estudar. E aí eu acabei tipo, fazendo muito curso online, desde nova, pegando caderno, livro de escola mesmo. E aí acabei aprendendo línguas. E hoje eu consigo transitar bem e viajar por todos esses países assim, sem problema nenhum. Falar tranquilamente. E é isso. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, maravilhosa. Eu sou super orgulhosa, assim, porque a sua capacidade de aprender ela é muito aguçada. E isso é muito importante para os tempos que a gente está vivendo, né? Acho que você já tem esse comportamento, mas se a gente observa esse momento que a gente está vivendo, aprender a aprender é fundamental, né? Porque senão a gente não vai conseguir surfar aí de fato no que está acontecendo, né? Que são cenários incertos e quanto mais a gente aprende, mais a gente se esforça mesmo nesse caminho de aprender coisas diferentes, no seu caso, por exemplo, línguas, né? A sua paixão pela moda e pela cultura pop, a gente vai entrar nisso já, eu acho que te dá cada vez mais as habilidades que eu não vou dizer o mercado de trabalho, mas eu vou dizer que o mundo está exigindo da gente mesmo, né? Que a gente tenha uma visão sistêmica, que a gente consiga, de fato, ter empatia pelas pessoas, que a gente consiga enxergar as pessoas nas suas diferenças e aceitá-las. Então, eu vejo você muito potente aí, né? E para mim é muito. Eu fico muito feliz de ver, enfim, íntegra, trabalhando numa agência que te dá de fato autonomia e podendo tocar o seu grande projeto. Então vamos falar sobre ele agora. Então me conta, a Meli vai fazer agora em julho, está chegando, 5 anos. É um projeto que começou como e o que você quer dele, assim? Conta aqui pra gente. Então, a Amelie, ela foi um projeto de faculdade, literalmente, da época que eu fiz moda. Eu sempre tive essa vontade de ter uma revista, né? Naquela época que eu comecei a fazer faculdade de moda, nossa, 2010, ainda estava muito na moda, assim, tipo, ai, moda é tudo, né? É aquele mercado, é Fashion Week, é revista. E o meu sonho sempre foi ter uma revista de moda, onde eu também abordasse outros assuntos, como a cultura pop, por exemplo, porque o meio nerd de cultura pop em geral, ele ainda é dominado por homens e é bem machista. E eu falava, eu quero ler uma revista que não seja um jovem nerd, eu quero uma revista tipo a Elle, só que falando sobre cultura pop. E nunca existiu até então. E eu falei, eu vou criar da minha cabeça, já que ninguém faz, eu vou fazer. E aí é um projeto que eu fiz. O esboço eu criei lá na época da faculdade de moda. Aí eu deixei esse projeto bem adormecido mesmo. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo para aprender a escrever sobre moda, que eu gostava de moda, mas eu não sabia exatamente a linguagem para escrever. Eu entrei na faculdade e foi aí que eu tive a oportunidade, lá em um dos semestres, de voltar com esse projeto e realmente fazer ele acontecer. Ele começou como uma revista física, só que conforme a gente foi estudando, foi vendo que as revistas estavam começando a morrer já, lá de 2016, 2017,
né? Tava sendo muito caro pro mercado editorial para a gente lançar uma coisa. Eu falei, então por que não criar um site, uma revista digital, um portal? E aí eu comecei por conta própria a fazer o material, escrever artigos, bastante coisa. Cobrir evento por conta mesmo, antes eu pagava. Hoje em dia, eu literalmente sou convidada para ir lá para Califórnia para, sei lá, cobrir o evento que tem lá, Comic Con, WonderCon. E é bem legal, mas começou bem assim, devagarzinho. Eu criei o site, cuidei sozinha. Aos poucos, alguns amigos chegaram para me ajudar, né, juntos no Insta. E aí virou o que é hoje. Estamos aí há 5 anos cobrindo eventos bem legais, assim, pelo mundo inteiro. Tipo, sendo reconhecidas no mercado como um portal feminino de cultura pop, que ele é bem respeitado. E isso é muito legal, porque foi basicamente um sonho que eu nunca achei que fosse acontecer real, mas eu coloquei minha cabeça para fazer, porque eu sou teimosa e ariana, e aí aconteceu. Maravilhosa, maravilhosa. Eu lembro até hoje o desenho. Eu lembro o desenho, você chiquérrima. Posso abrir? Posso contar? O desenho, Pode você mostrar. chiquérrima. Não, não vou mostrar, não tenho aqui, mas eu lembro, eu Ah, tá. lembro, eu lembro desse desenho, né? Do tipo, Vicky, como que você se vê daqui a um tempo com a Amelie? E você maravilhosa lá, sentada na sua poltrona linda, com a sua sala toda maravilhosa. Você tocou em algumas coisas que eu quero voltar um pouquinho. Quando você fala que não tem revistas que falem sobre a cultura pop, a cultura geek, enfim, não existem, né? Não existe, não existe no Brasil, a gente não vê isso acontecer. E você se intitula como uma mulher nerd. Então eu queria entender um pouco o que é ser nerd. Porque assim, Então, eu já pesquisei, eu já tive contato com você e tal, mas assim, o que é ser nerd, né? Até para quem tá aqui, quem sabe, quem não sabe, ó, a Carmen, super, muito ariana, super já. Ó, tem alguém falando, a melhor coisa da vida é quando encontramos o nosso lugar do mundo, com certeza, né? Eu acho que a Vicky tá cada vez mais encontrando esse lugar no mundo e sendo você, né, Vicky? Então, acho que o que é ser uma mulher nerd? Me conta. o que é ser uma mulher nerd? O que é ser um nerd para começo de conversa, né? Nerd antigamente era uma coisa que ninguém queria ser associado. Era aquela pessoa, geralmente eram caras, e eles estavam lá excluídos porque eles eram muito inteligentes, eles sabiam de tudo, mas ninguém queria amizade, porque eles eram os esquisitos, sabe? O que queria ficar ali jogando os pokémons, jogando carta, ficava ali no mundinho dele mesmo, de fandom, e não dividia com ninguém. Isso era ser nerd. Só que de um tempo para cá, nerd e geek foram dois conceitos que mudaram. Geek é a mesma coisa, só que é um pouco mais assim moderno. O geek ele tem amizades, o geek ele consome produtos nerds, né? E ele vai em eventos, e ele tipo é eloquente, ele vai, ele fala, ele é bem extrovertido. E é assim, é nisso que eu me encaixo. Eu sou uma mulher nerd e mulher geek. Só que o mercado geek em geral ele sempre foi o clube de bolinha. Sempre foi o clube do Bolinha, dos meninos que eu jogo videogame, mas eu não quero menina. Eu jogo RPG, mas eu não quero menina, porque menina, tipo, esse é meu espaço que eu criei. Esse era o pensamento dos meninos. Por isso demorou muito tempo para a gente ter portais voltados para a cultura pop, né? Femininos. A gente tem alguns aqui no Brasil hoje, Minas Nerds, Garotas Geek, Valkyrias, são alguns sites, eles não são tão grandes, né? Tem o Delirium Nerd também. São bem Legal. legais, mas assim, comandados por mulheres, feministas, né? De todos esses, tem dois que são comandados por mulher preta, eu sou da Meli, e a gente tem o Preta e Burning Hell, que é o mais antigo que eu ainda, e elas focaram mais no lado podcasts, né? Que é bem legal. Mas assim, a gente está ganhando espaço, a gente não tinha voz, até o maior portal mesmo, Omelete, que sempre foi comandado por homens, hoje ele já tem muitas mulheres, já muitas mulheres passaram por lá. E eu costumo até falar, o problema do Omelete não é o Omelete, é que o público deles é muito masculino ainda. Mas tem muitas mulheres que chegaram, principalmente com a CCXP, eles têm dado plataforma para essas mulheres falarem, tanto nos stories, quem fala são sempre elas, para falar das notícias e novidades. E eu acho que a mentalidade dos nerds está mudando um pouco. E eles estão deixando, por mais que ainda tenha racismo, homofobia, machismo em geral no meio nerd, tá mudando aos poucos.
e a gente pode finalmente começar a falar com orgulho que a gente é nerd, que nós somos geek, e que a gente gosta de cultura pop, cinema, né? Tudo isso em geral, e a gente está aqui e que a nossa voz ela tem peso sim para falar desses assuntos que a gente sabe tão mais do que os meninos que falam sobre. Maravilhosa. É, eu acho que é uma conquista sua, uma conquista das mulheres mesmo. É, eu acho que vem mudando, só complementando aí o que você trouxe, porque a gente vem ocupando esses espaços, porque voz a gente sempre teve, mas a gente, né, tinha essas portas fechadas para de fato a gente atuar de uma forma também igual a eles, ou talvez muito melhor do que eles, né? Com toda a minha. Vou falar aqui bem na sinceridade. Ó, então, indo mais para essa linha, né? A Amelie, então, está fazendo 5 anos. E aí, quais são os planos para daqui mais 5 anos? Ou o que, que você espera com ela? Porque eu sei que você, a partir dela, você já falou aqui, você de uns anos para cá, você vem sendo convidada para cobrir eventos fora do Brasil. E antes você pagava, e eu lembro também desse processo de, eu tenho que ir, porque eu preciso me posicionar. Então, tinha o seu movimento também de buscar o seu posicionamento, mas agora isso parece que deu uma estabilizada. Você já está posicionada e você agora vem recebendo convites. Conta um pouco como tem sido, como é essa experiência de receber um convite, por exemplo, para cobrir um evento fora do Brasil, por exemplo. Que eventos são esses aí? Então, foi uma experiência bem, assim, doida, né? Foi uma experiência bem diferente e legal. E, assim, recompensadora, porque foi bastante tempo cobrindo evento, com bolha no pé, maquiada, correndo com a minha câmera para filmar e para fotografar. Eu sempre fiz tudo sozinha, porque eu não tinha uma equipe até há 2 anos atrás, né? Depois eu consegui uma equipe de gente para poder fotografar com celular, com câmera, e aí eu só ficava mais no foco de entrevistas, isso foi bem legal. Mas assim, os eventos, quando começou a chegar os convites, foi uma surpresa, porque eu não achei que a Amelie ia crescer de uma forma tão rápida. Nós temos um número pequeno, mas mesmo assim, a grande diferença do mercado de eventos daqui do Brasil e lá de fora é que lá eles ligam mais para o conteúdo do que para números das contas. Então eles viam, tipo, nossa, essa conta ela não tem 1 milhão de seguidores, mas ela tá fazendo uma cobertura legal daquela Comic Con brasileira, vou chamar para cá. E aí a gente começou a receber convites um atrás do outro para cobrir Paris Fashion Week, para cobrir London Fashion Week, para cobrir Comic Con, que é de San Diego, WonderCon. Eu tive a oportunidade de ir em um evento lá da Califórnia, que era o WonderCon, e logo depois eles gostaram tanto da cobertura que chamaram de novo, e aí chamam mais, mais, mais. Esse ano a gente foi convidado para cobrir o que para mim foi uma vitória no Festival de Cannes, ou Cannes, como o pessoal fala. A gente Sim. recebeu Eu 5 até filmes para escrevi, né? assistir. Eu escrevi para esse Sim, Cannes. Ah, desculpa, o foi meu francês, o meu. Cannes. Então a gente foi em Cannes e assim, a gente não foi, mas a gente já recebeu 5 filmes para assistir e para colocar o nosso review, o que é extremamente assim, muito importante. E Cannes é o maior festival de cinema europeu, ele é de Paris, né? Ela acontece na França, aliás, em Cannes, não em Paris. Sim. Mas ele é muito grande e ele é uma baita vitória para qualquer portal assim de entretenimento. E o fato da gente conseguir, assim, sem eu nem pedi, tipo, convite, sabe? Eu me cadastrei no site. Ver o fato deles, olha, a gente tem esses filmes aqui que são alguns dos selecionados, né? E aí eles mandaram. Só o fato deles terem esse movimento já deixou, assim, toda a equipe, não só eu, mas toda a equipe muito orgulhosa. Hoje a gente está em 7 pessoas, mas 7 pessoas e a maioria mulheres, Ah, mas a gente tem maravilhosa. duas voz, dois parceiros lá, né? O Will, sempre ajudando também, Doug. E a gente consegue cobrir esses eventos e eu fico bem orgulhosa. E eu espero que nos próximos anos, quando acabar a pandemia, né, a gente consiga viajar todos juntos, né? E para cobrir um cães, que eu também nunca conhecia, eu só fui para Paris. Falando isso parece tipo problema de primeiro mundo, eu só fui para Paris. Mas eu fui com Mas, curso, gente. Mas eu quero ir para turismo mesmo e quero para cobrir os eventos em geral. Isso vai ser uma vitória bem legal. E a gente espera crescer cada vez mais. Todo dia a gente está crescendo um pouquinho e cada vez mais animados. E é isso.
Que incrível. A Jane falou, Cannes, que luxo. Ai, é luxuosa essa menina. Essa mulher é maravilhosa. Ó, deixa eu te fazer mais uma outra pergunta. A gente sabe que essa pandemia está, né, fazendo várias áreas enfim, de trabalho, do mercado, enfim, repensar o que vai ser daqui para frente, né? A moda e a cultura, e vamos fazer o recorte na cultura pop, mas vamos falar da moda primeiro. A moda tem passado também por algumas transformações aí, né? Porque a gente também está revendo, né, a questão do consumo. Hoje mesmo saiu, pelo menos eu li aqui nos jornais, né, uma queda gigantesca de anúncios de várias marcas no Facebook. Eu acho que você está sabendo também, porque você é dessa área. Então, quanto todo o movimento da pandemia, tudo isso que vem acontecendo, tem refletido em vários aspectos na nossa sociedade, né? E aí, falando um pouco da moda, assim, como que você vê o cenário da moda daqui para frente, assim? O que você... Porque eu sei que você também, você é adepta dessa moda do upcycling, né? Do fazer a sua roupa, enfim, do de fato ter a criatividade para usar o que se tem e comprar menos. Mas, enfim, eu quero te ouvir. O que você entende? Como que você enxerga a moda daqui para frente, assim? Quais são os caminhos que a moda pode tomar? Uhum. Então vamos lá. A moda ela tem um longo caminho, né? Por aí, ela mudou muito desde a época que eu comecei a trabalhar na moda, né? E assim, está passando por um processo que não é apenas da diminuição do consumo, né? Desenfreado de moda. Por incrível que pareça, as pessoas elas estão em casa, mas elas estão comprando menos roupa porque elas estão em casa. A gente percebe que as pessoas compram mais roupa para sair para a rua. Então, está tendo uma diminuição no mercado, principalmente nos sites de venda. Eles estão começando a vender acessórios, até garrafa, para assim, com o logo da marca, para suprir um pouco essa necessidade. E a gente tem outro fenômeno que é a descolonização da moda, que foi bem difícil de acontecer, mas está acontecendo agora e está afetando muitas marcas. A gente está falando marcas de alta costura lá de fora. Elas estão tendo que repensar, elas estão sim percebendo que as pessoas estão começando a fazer cada vez mais upcycling. O que é o upcycling? É você literalmente reaproveitar um look que você já tinha, pega uma peça de roupa e faz um outro look, ou uma peça que, sei lá, não te cabe mais, você faz uma outra peça, um acessório de cabeça, sabe? É isso que está acontecendo, é um consumo mais consciente de moda. E tem muito a ver com essa descolonização. É exatamente isso que você falou, Érica, sustentabilidade. É exatamente isso. A moda ela está indo para esse caminho tortuoso, mas ela está chegando por aí, né? E tem uma outra face da moda também, que é a tecnologia. A tecnologia ela veio para mudar o mercado da moda. Por exemplo, a gente tinha desfiles até alguns meses atrás, a passarela, mas desfiles para quem e por quê? Quem consumia aqueles desfiles? Agora as marcas elas estão trazendo os desfiles em formato até 3D, sem modelos mesmo, só a roupa, né? Inclusive uma artista, não vou lembrar o nome dela agora, estilista africana, ela fez um desfile de 1 hora digital, só com roupas 3D andando. E você fala, meu, não é possível. E ela vendeu a coleção inteira, que era bem pequena, e ela vendeu essa coleção em menos de 1 hora na internet, só com um desfile. Então, as marcas estão começando a repensar até como funciona isso. O corpo ideal de moda não existe mais. As revistas de moda grandes, Elle, Vogue, elas estão cada vez mais digitais e apostando em trazer mais representatividade, porque a moda que a gente conhecia lá de 2010 já não existe mais. E as pessoas elas querem se ver representadas e elas também querem consumir de forma consciente. Tanto que se você pega uma glamour de agora, tipo desse mês, por exemplo, né? Aliás, a Luandra, que é a editora-chefe da Glamour, ela é uma mulher preta, pela primeira vez, né, na história, uma editora negra de revista de moda preta. E ela realmente, ela trouxe essa proposta para a revista. Você quase não vê mais incentivo ao consumo nos editoriais. Você vê muitos artistas nacionais, pequenos empresários apostando nessa parte, trazendo as coleções. É muito mais assunto sobre empoderamento. Antes, se você pega uma L de
6 anos atrás, o papo era assim, ai, dietas para você conseguir ficar com o corpo perfeito para o seu namorado. Esse era o tipo de matéria que a gente tinha na revista. Tipo, Ai, dietas minha gente. detox, mil Sim, detox. sim. Sim, agora não é mais assim. Tanto que nas mais recentes eles trouxeram vários artistas não binários, LGBT, pretos, mulheres, para falar um pouco do mercado, né, em geral, para falar da vida delas, o que elas aspiram, o que inspira, quais são as contas que elas gostam. E eu acho que isso é muito legal. Esse movimento ele era necessário para a moda, porque a moda ela estava ficando na mesmice, ela estava ficando naquela futilidade que não muda o mundo. Claro que moda é muito importante. Se não fosse, a gente não ia estar vestido roupa. A moda Sim. é muito importante para passar mensagens também. Só que se a moda passa mensagem, a gente tem que aprender uma coisa, né? Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. O mundo, por exemplo, dos nossos avós, dos nossos pais, que eles criaram a gente, já não existe mais. O mundo é outro. Então a gente tem que. O mundo tem que mudar, as revistas também têm que mudar, porque senão elas vão morrer na praia. E é isso que Sim. aconteceu com a moda. Ela está Ai, mudando constantemente maravilhosa. para melhor. E é isso. Interessante, né, essa sua avaliação, assim, desse universo, né? Porque eu acho que você falou uma coisa aí para fechar, né? A gente precisa pensar em como a gente vai seguir daqui para frente. Eu acho que minimizando todos os impactos que, enfim, outras gerações já deixaram em várias áreas. E a moda não é, né, é mais uma delas, né? Mais uma dessas áreas que impactou e impacta ainda o ambiente, né? Quando você falou da descolonização, é interessante, porque a gente sabe que a indústria da moda é a que mais ainda tem o trabalho escravo muito forte ali, né? De mulheres, de, enfim, imigrantes, de pessoas que ganham muito pouco, né? Ganham centavos para costurar roupas e roupas. Então a gente sabe de todas esses problemas que a moda traz, né? E que agora a gente vê, é o que você falou, é um curto espaço de tempo que tem se transformado mesmo, né? Ô Vicky, aí falando um pouco agora entrando um pouco no universo do entretenimento e da cultura, né? Assim, fazendo esses recortes, assim, porque são muitos assuntos, eu fico orgulhosa, eu queria ter mais 5 horas para falar aqui. Quando você atua muito também, você é cosplay, enfim, como que tudo bem, antes, pré-pandemia, tinha, né, vai até o lugar e tem todo o evento acontecendo, né, esse RPG rolando. E agora? Esse entretenimento ele tem ficado cada vez mais aqui na tela, com jogos, com as lives, né, com esse streaming acontecendo o tempo todo. Qual é também a sua avaliação daqui para frente? A gente sabe que esses números de compra de entretenimento aumentaram, isso as pesquisas já estão mostrando que vão aumentar ainda mais, mas a gente perde esse contato aqui, né? Esse contato presencial que antes, nesses grandes eventos, e o que é, de fato, o que a RPG promove, o que entretenimento, a cultura promove, é o contato, é poder ter a presença ali dos corpos, né? Como que você enxerga? Qual que é a sua avaliação daqui para frente do entretenimento e da cultura pop, mais especificamente, assim? Então, Ai, que pergunta são difícil, quatro. né? Difícil, mas, Ai, é um mas você vai pouco, responder. Você é é maravilhosa, um que você vai pouco tirar de difícil. letra. Então, uma pergunta difícil, mas o que tem acontecido, né? O mercado, novamente, ele está mudando, como eu já falei. E o que acontece? Os estúdios, eles tiveram uma bomba na mão, porque foram muitos filmes que tinham data para ser lançados agora, literalmente agora, e não teve lançamento porque não tem cinema. E mesmo eles criando essa pressão, como você vai criar um filme que você gastou milhões de reais ou dólares, se não tem como você liberar esse filme no cinema? Qual que é o propósito? Assim, a justificativa de parte do preço dos ingressos de cinema é o preço da produção e de direitos autorais do filme, que ele passa para o cinema. Então, se a gente não tem cinema, como que você vai passar o filme? As marcas começaram a se movimentar. Tanto que essa semana está acontecendo a Comic Con digital. Pela primeira vez em 50 anos, a gente vai ter que mudar. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um evento digital. Então, eles estão fazendo esse evento online,
né, vários outros estúdios, com o mesmo formato, trazendo painéis, né, em salas de chats diferentes, onde a pessoa pode ainda ter aquela experiência de estar, por exemplo, com o ator favorito frente a frente para conversar, né, numa sala de bate-papo. Claro que não é a mesma energia de um evento onde você está em um Sim. auditório, tem 5.000 pessoas, e você está lá gritando com todo mundo. Só que, por enquanto, isso veio para a gente aprender a se reinventar. A gente precisa se reinventar. E acho que essa pandemia ela veio para a gente aprender novos hábitos, novas formas de consumir. E é por isso que a tecnologia ela tem ajudado tanto. Porque da mesma forma, por exemplo, que é ruim, eu, como cosplayer, sinto falta de ir no evento para socializar com amigos. Os meus Sim. amigos, geralmente, eles são virtuais, né? Eu tenho amigos da vida real que são cosplayers, mas a maioria que é virtual eu só conseguia interagir quando eu ia para os eventos. E agora, sem eventos, como que eu faço? A gente tem feito encontrinhos em sites como Discord, várias coisas assim bem legais. A gente tem feito meetings, que a gente chama que são os encontrinhos de cosplayers. Eu tenho um fotógrafo maravilhoso em casa, que é meu próprio avô. E eu mesmo me fotografo também, então eu continuo tirando as Maravilhoso. fotinhas, né? Sim. Consigo fazer lá um Photoshop ali nos cenários assim e fica tudo lindo, né? E é isso, mas assim, isso veio para mostrar pra gente duas coisas. Que não dava para as coisas continuarem da mesma forma, nossos hábitos, a gente é muito aglomerado. Só que tem o outro lado também, aqui no Brasil a gente é muito. Nós gostamos de estar sempre perto, sempre junto. Isso é uma coisa cultural que é muito difícil. Então está sendo um exercício para todo mundo. Mas eu acho que é um exercício necessário e que a gente já conseguiu provar que a gente consegue fazer coisas sem sair de casa. Eu, por exemplo, eu não consegui ir na Comic Con ano passado, né, da San Diego. Esse ano eu vou poder ir virtualmente. Tipo, Total, total. eu tô Ou vendo seja, show né, esses muito bom. acessos, sim, então, esses acessos estão ficando. É que a gente, no começo, a gente teve uma resistência, tipo, e agora? Claro, a gente está vendo aí que, enfim, muitos trabalhadores, vamos colocar assim, né, desse universo da cultura, enfim, do entretenimento, têm sofrido com esses impactos. Eu tenho outros grandes amigos e amigas que estão sofrendo de fato, né, as consequências desse novo ambiente mais online, mais virtual, porque vão ter que se adaptar. Talvez não vá ter espaço para todo mundo, não sei, eu tenho mais perguntas do que respostas, e acho que você também. Mas uma coisa eu concordo com você, o quanto a gente precisa entender esse movimento agora e tentar, de alguma forma, fazer essa passagem sem tanta dor, né? E usando a ferramenta, tudo isso que está disponível, que a gente vem usando de uma forma mais fluida, né, Vicky? Entendendo que esse acesso ele pode ser muito mais viável do que antes, né? Que é o que você falou, eu queria ir para um evento lá nos Estados Unidos, mas como? Né? Tinha toda uma questão de, primeiro do dinheiro, da moeda, né? Esse câmbio, depois de toda a estrutura da viagem, né? A gente sabe que deslocar é uma delícia, mas tem toda essa logística por trás, né? Então, esse acesso para esses ambientes, ele está mais rápido, né? Esse acesso ele tá mais rápido. Só que assim, a gente tem sempre os dois lados da moeda. Porque é muito fácil eu falar, eu vou no evento ali. Mas quem disse que todo mundo aqui no Brasil tem internet para acessar esses eventos? Claro que a gente, quando a gente fala de cultura pop e geek, a gente com certeza está falando de elitismo e consumo. Porque para você ser um geek, você tem que entender inglês para você poder ver um painel de um cara. Claro que a Comic Con ela tá tendo painéis traduzidos em tempo real, isso é bem legal, né? Até Que legal. dublados por atores, isso é bem legal. Mas é inédito, nunca tinha acontecido antes. Só que não é todo nerd que tem dinheiro para estar na internet, para estar vendo isso. Ou não é todo mundo que tem internet para estar acessando uma aula virtual, por exemplo. Ela pode ter um celular, às vezes nem tem celular. Então tudo isso tem que ser pensado. E da mesma forma que os eventos estão mudando, eles estão conseguindo trazer as pessoas, né? A gente ainda para pensar em evento. Um evento ele não movimenta só os geeks, ele movimenta as pessoas que trabalham como segurança, ele movimenta as pessoas que trabalham com as barraquinhas de comida, ele movimenta até as moças da faxina. Claro que assim, as moças da faxina são as que mais estão, né, sofrendo Sendo nesse momento de impactada, pandemia. sim. Exato, isso é muito triste.
Só que da mesma forma, eu estou puxando agora mais pro lado de quem consome e quem vai nos eventos. E a palavra é essa, é literalmente adaptação. A gente tem que passar por essa adaptação. Toda mudança ela é dolorida. Ah, Sim. sim, boa. A Erika falou da Perifacom. Sou amiga, aliás, da Andresa Delgado, né, que é uma das mentes por trás do Perifacom. É muito legal, que é a primeira Comic Con da Perifa. Ela foi criada justamente para democratizar a cultura pop. Porque nunca tinha periférico na CCXP, que é a Comic Con. Nunca teve, Sim, porque é um sim. lugar muito caro. E a periferia, ela também gosta de cultura pop, também lê. Isso é uma grande prova disso, é o grupo Funkeiros Cut, né, que está crescendo aí no Face, né? Muita gente da periferia que gosta de ler, gosta de escrever, faz cosplay. Então, é basicamente isso. A periferia está trazendo, mostrando o talento dessa galera e criando uma Comic Con que foi de graça. Quando eles falaram Comic Con de graça, eu fiquei assim, gente. E eles fizeram uma Perifacon online também, estão fazendo em podcast. Está sendo muito legal. É trazer a voz periférica, principalmente a voz de pessoas pretas, para o mundo geek e mostrar para outras crianças, por exemplo, periféricas, que sim, elas podem gostar dessas mesmas coisas e que elas podem ter acesso a esses quadrinhos, a esse conteúdo que todo mundo tem. E da forma digital, o que tem sido bem legal. Então, tudo isso veio para mostrar que a gente consegue fazer. Ah, Igor, eu amo ele. Amo o Eu Igor. sou amiga do Igor. Ai, que ótimo. Quer que nos Ah, seus contatos. então, Maravilhosa. amizade. Então. Ah, já vamos É fazer bem uma isso, parceria, né, sabe? Vicky? Já vamos fazer uma Super! Não, o parceria. pessoal da Perifacô é da hora, eles me chamaram pra ser Total. jurado e tal, é muito legal. Eu ia cobrir, até só não cobri porque eu fui pra Wanderpon, pra Califórnia. Mas Ai, mesmo assim, maravilhosa. não, tipo assim, é muito ruim falar isso, né? Eu não fui porque eu tava na Califórnia. Mas Não é ruim, literalmente ó. Lembra, a gente é vai isso. comer. A gente não é ruim, lembra que a gente combinou. Você mesmo falou que a gente tem que É enaltecer os nossos isso. fazeres. Então não é nada ruim, é Não, maravilhoso. total. Sim. E Sim, não mas é, ninguém e quer não, isso não exagerar com quer. CD. Não, eu imagino isso que eu ia falar agora. Eu imagino que você estava lá pensando em estar aqui, e se tivesse aqui, ia pensar em estar lá, então mais oportunidades vão rolar aí, né? Ó, a Jane falou Ah, uma coisa sim. importante aqui. A pandemia, ela fala sempre isso, eu acho o máximo essa frase, é muito sábia. A pandemia trouxe um pouco de humanidade no mundo virtual. Eu acredito nisso também, assim, eu li esses dias, eu não sei onde, eu li essas leituras mais dinâmicas de internet, é, eu acho que era uma psicóloga dizendo, olha, a gente se sentia antes afastado, né? A gente está se sentindo hoje afastado, mas antes a gente estava mais afastado, né? Eu acho que a gente tinha uma falsa ideia que, ai, a gente estava junto e tal, e, no entanto, a gente está percebendo que, né, estar afastado requer da gente, enfim, esse contato com as pessoas mesmo, porque senão a gente não vai conseguir, né, presencialmente. Então, eu acho que é isso que você falou, uma nova forma, né, uma nova forma de pensar a vida mesmo, né, e todas as coisas que a gente fazia. Ô Vicky, e aí me conta, quais são os próximos projetos, as próximas causas? Você que é, né, super do feminismo, eu sei que você dá aula na sua casa sobre isso, para mim também, mas enfim, você é uma jovem atuante, né? Você se comunica muito bem, você escreve muito bem, então eu queria saber quais são os próximos projetos, assim, já tem, não tem, já pensou nisso, ou tá só no momento presente e tá tudo bem? Conta aí pra gente. Então, estamos aí, né? A gente tá. Eu tô com um projeto novo com a Alana, que é uma parceira minha da Meli, né? Que ela tem me ajudado bastante. Ela é lá de DF. E assim, a gente vai começar a fazer o podcast da Meli, a gente vai voltar, ele ativo, estava engavetado. E a gente vai Massa. começar a trazer várias convidadas, né, para falar exatamente sobre isso, para falar da experiência feminina dentro do mundo da cultura pop, para falar também de periferia, para falar também de representatividade, tanto LGBT, quanto feminina, quanto preta. E a gente vai. Esse é um dos projetos que a gente estava querendo fazer, e é o próximo passo, porque assim, como eu costumo falar, o meu ativismo ele é muito mais voltado para a cultura pop, que é a minha vivência, de mercado até, principalmente. Então eu quero usar essa plataforma justamente para conscientizar as pessoas,
Eu tenho muitas seguidoras novas pra caramba mesmo, meninas de 14, 15 anos. Acho que é por causa dos cosplays, né? Com certeza. Mas eu gosto bastante dessas coisas, justamente porque eu tenho essa plataforma para poder passar essa mensagem para meninas novas. E eu percebo que as meninas novas são bem engajadas agora, principalmente as K-popers. Eu estou até assustada um pouco, as fãs de K-pop, da forma que elas são engajadas, até com assuntos assim que eu nem pensava. É uma geração toda nova, né? É a geração Z, né, que a gente fala. Elas são muito Sim, mais engajadas e eu fico feliz com isso, porque a minha geração, que é a Y, ela já é um pouquinho assim, né? É um pouquinho mais engajada que a geração anterior das nossas, né? Principalmente da minha mãe, vó, a bisavó. Nós somos, mas agora eu tô vendo dessas meninas, elas são ou a super minha, espertas, né? Ou a ou minha assim, geração. aos Então, sim, é legal de você já entender aí quais são, qual que é esse perfil de mulheres, né, que te seguem, que te veem como essa referência mesmo, porque é isso, a gente vai entendendo também esse universo para a gente também começar a dialogar com ele. Oi, gente. O que será? A Vicky caiu aqui. Vocês estão aí? O que aconteceu? Vou chamar ela aqui de novo. Acho que, acho que deu uma caidinha na internet, mas estamos aqui. Estamos aqui. Estamos quase indo para o final. Vamos ver se ela volta. Acho que está conectando. Mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Ó, eu não sei se. Ah, vamos ver, acho que ela vai voltar. Ela caiu, né? Eu vou tentar voltá-la aqui. Peraí, não tem problema. A gente acontece. Quem faz ao vivo tá sujeito a isso. Tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, é uma conversa boa, né? Pena que tá acabando. Aê! Maravilhosa. voltei, Faz parte, faz caiu, parte. Vamos lá. Caiu, mas e volta. aí? Sim, a gente estava falando, você estava falando dessa geração que você já entendeu que é uma geração Z, que elas estão muito mais conectadas, já pensam e já discutem assuntos que você nem pensou. Fala aí um assunto que você nem pensou, que eu fiquei curiosa. Então, gente, essas meninas. Eu tenho minhas brigas de fandom, como sempre, né, para variar, porque eu sou fã de várias coisas. Mas uns papos que as meninas jogaram, aliás, essa semana, né? Eu tenho o Twitter, né, que eu cuido das marcas. E, assim, o que acontece? Elas puxaram um assunto, essas meninas do K-pop, que eu não parei para pensar. Que dois assuntos, aliás. Um era, não, eu não vou ficar adicionando pessoas mais velhas que ficam colocando, tipo, conteúdos sensuais na internet. Na nossa geração, da minha geração, das meninas, a gente sempre queria conversar com os mais velhos, né, no computador, para ser tipo, eu sou mais velho. E eu vejo que elas têm essa consciência agora, que elas falam, não, não, você não é mais velha. Inclusive, elas têm tanta consciência que elas falam, não, eu tenho 13 anos, eu não vou ficar dando bola para um cara de 18, porque, tipo, o que um cara de 18 quer comigo que tem 13 anos? Isso é uma coisa que a minha geração Y não tinha isso na cabeça. Porque na minha época era na moda, né? Tipo, você ficar com o cara mais velho, Sim, tipo, isso sim. é muito legal. E elas têm esse nível de consciência. E outra coisa bem importante que elas falaram, é um tema assim pesadinho, mas eu nem sabia. Elas têm o fancam. O que é o fancam? Elas ficarem lotando de vídeo de K-pop em qualquer assunto. E aí você fala, tá, mas o que tem isso de importante? Pois então, todas as tags que têm subido racistas, homofóbicas, elas têm lotado de fancam. Ela, é verdade, talvez isso não acontecesse se você fosse stan do BTS. Você ser stan é você ser fã. E aí o que aconteceu? Subiu a tag, por exemplo, hoje Orgulho Hétero, dos caras que ficaram revoltados com a, né, Orgulho LGBT. Aí elas falam, é mesmo? Que pena! Então, se você fosse stand do chinês, nada disso ia acontecer. E elas lotaram de vídeo dos caras de K-pop dançando e cantando. E os caras Maravilhosa. ficaram muito bravos.
de uma forma que elas têm tanto poder hoje que não só elas conseguiram derrubar 3 vídeos daquela atriz Mia Khalifa, né, que foi aliciada pelo mundo pornô, elas conseguiram derrubar 3 vídeos que ninguém nunca conseguiu tirar do site, de tantas fancams que elas fizeram upload no site, colocaram um monte de coreano, os caras começaram a ficar bravos, e aí os vídeos começaram a cair, até deletarem. E aí teve um rally nesse final de semana passado, que era do Trump, né? E o que aconteceu? Elas, não quero não. E aí os ingressos eram de graça. O que elas fizeram? Se juntaram entre os fãs de K-pop e todas esgotaram os ingressos para ninguém entrar, para literalmente ninguém ir. Ou seja, ninguém foi. E Gente, assim, elas são olha essa poderosas. cabeça. Sim. Elas são muito. E eu nunca pensei. E elas fizeram tudo isso por um motivo. Porque a Mia Khalifa, ela falou, gente, eu adoro o GOT7, que é uma banda de K-pop aí. Foi só ela falar isso que o pessoal, o quê? Estão tratando mal essa mulher, essa Mia Khalifa? Pois a gente vai pegar agora. Da mesma forma que elas são muito engajadas socialmente, com política. E elas usam esse K-pop como política. Até hoje eu fico assim, gente, eu não entendo como elas conseguem. E elas conseguem, elas doaram US$ 1 milhão, elas conseguiram arrecadar para poder juntar na causa do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, só de colocar fancam no Twitter. Isso é até um pouco assustador. Elas têm um poder que elas não. É bem Na verdade, é assustador, uma mas é nova bem legal. então, uma nova geração que está É, trazendo aí esse ativismo. Dizem estudos que a quinta onda do feminismo, vamos falar assim, é online e é da sua geração para trás. É um pouco isso que você está contando aí para gente, né? Como que vai ser essa organização política de posicionamento, porque hoje a gente está vendo cada vez mais que quão importante é a gente se posicionar politicamente. Não é só mais uma questão de partido, mas é uma questão política mesmo, né? A gente está vendo aí um governo desgovernado, a gente vai ainda colher frutos disso mais e mais daqui para frente. Então, falando de Brasil, falando de mundo, né? A gente percebe que os assuntos todos estão emergindo de uma forma muito potente. É a hora mesmo de se posicionar, né, Vicky? exato. E eu gosto das meninas porque elas são novas, mas elas não têm medo de se posicionar. Ainda da minha geração, da geração Y, por mais que a gente seja, tipo, nós nascemos com a internet, né? Eu costumo dizer. Sim. Mesmo assim, a gente ainda tem. Do meu grupo, a gente ainda tem gente que reluta em falar o que pensa. E eu vejo essas meninas, assim, de 12, 13 anos. Você fala, menina, você tá nas fraldas. E a menina, tipo assim, e elas, não, eu vou falar isso, e é isso que eu penso, e eu não vou querer, tipo, que venha gente mais velha na minha conta ficar me enchendo o saco, porque eu não tenho idade para isso. Eu vou ficar aqui nos meus K-pops. Eu vou ser aberta sobre o que eu sinto, sobre o que eu falo. Dificilmente elas aceitam machismo, seja da família, ou de amigos, ou da escola. E elas são tão engajadas, e os meninos estão começando a ficar parecidos com isso, né? A minha mãe cheira de neta. Socorro, Sim, tem não, netos. super. Imagina uma mini Vicky, seria Sim, perfeita. nossa, Mas assim, maravilhosa. Correndo pela casa, tipo, adoro. sabe, imagina, completamente, né, Lelé, Sim, correndo pra sim. caramba. Mas então, e eu fico orgulhosa porque eu falo, muito do que elas sabem hoje, a gente tem aquele meme que a gente fala, se a gente não, a gente andou para que elas pudessem correr, sabe, Total, para essas meninas. total. E E é por isso que é, literalmente é muito isso. bonito, né? Só te interrompendo, porque a gente já está indo quase pro final, que o Instagram tem disso, ele fica Imagina, lá mandando. claro. Eu honro, eu te honro, porque eu honro também outras mulheres que estão à frente, como a sua mãe, que, enfim, as nossas avós, as nossas, né, tataravós, enfim, que foram conquistando aí. Aí, para a gente encerrar, queria que você dissesse em breves palavras o que você. Qual que é o seu conselho, a sua mensagem para a gente que está aqui, para esse momento de pandemia, para esse momento tão delicado que a gente está vivendo? Então, falando em poucas palavras, uma coisa que acho que é um conselho que vai ajudar todo mundo a entender, né? Como que a gente leva, né, essa vida, que na verdade a gente aprende todo dia, né, uma coisa nova. A coisa que eu costumo dizer é assim, você não tem braços grandes para abraçar o mundo inteiro. Então faz assim,
você cuida, né, da sua vida, claro, você tem que ter empatia para poder ajudar os outros, mas pensa assim, o que falam de você, ou o que falam para você, por exemplo, que você não gosta, não pega. Porque o que as pessoas acham de você é problema delas, não problema seu. E a partir do momento em que você entender isso, que a sua visão é sobre você e a sua evolução é mais importante do que